A ideia parecia simples: explorar trilhas pouco conhecidas da Serra da Mantiqueira para criar conteúdo autêntico e fugir dos roteiros batidos de turismo. Gabriel, Renata, Diego e Milena eram amigos de longa data e criadores de conteúdo para a internet. O canal Explora Aí vinha crescendo, mas precisava de algo mais intenso, mais real. Foi quando acharam no Reddit uma recomendação curiosa: uma sequência de trilhas abandonadas marcadas como fáceis em um mapa antigo de um parque estadual desativado desde 1998. O local? Uma área esquecida, onde o turismo nunca prosperou, e onde, segundo o post, as trilhas pareciam levar a lugar nenhum. Isso os instigou. Marcaram o final de semana, prepararam os equipamentos, e partiram com a promessa de gravar algo inédito. No primeiro dia, o clima era de empolgação. O mato alto e o silêncio davam um ar de desafio. O GPS não funcionava bem, mas seguia uma trilha visivelmente desgastada, com placas antigas de madeira e tinta desbotada, onde mal se lia Trilha Fácil 01. No final da tarde, montaram acampamento próximos a um córrego seco. Riram, beberam, gravaram. Nada parecia ameaçador. Até que, no meio da noite, ouviram um barulho estranho vindo do mato. Um som baixo, como se alguém arrastasse os pés devagar, muito devagar. No começo, pensaram que era apenas algum animal noturno. Um tatu, um veado, talvez. Mas o som era metódico e repetitivo. Passos lentos que iam e voltavam ao redor da barraca. Gabriel pegou a lanterna e saiu para verificar, com Diego logo atrás. Vasculharam a área, não encontraram nada. Mas quando voltaram, Renata estava pálida, segurando uma das câmeras que havia deixado gravando sozinha na borda do acampamento. Ela mostrou o vídeo. E o que viram foi perturbador. Uma silhueta branca e sem detalhes, parada atrás de Milena enquanto ela montava a barraca horas antes. A figura não se mexia, não parecia humana. Estava apenas ali. No segundo seguinte da gravação, ela já havia sumido, como se nunca tivesse existido. Milena ficou em choque. "Vocês estão brincando com isso, né?" perguntou, esperando que fosse alguma pegadinha. Mas ninguém conseguia explicar. Na manhã seguinte, seguiram para a próxima trilha, tentando ignorar o ocorrido. A entrada para a Trilha Fácil 02 estava quase encoberta por raízes e arbustos, mas ainda era visível. A mata ali era mais densa. As árvores pareciam se fechar sobre eles, e o ar estava mais úmido, mais pesado. No caminho, acharam objetos antigos, uma mochila rasgada, um tênis quase enterrado, um cantil enferrujado. Nada que parecesse recente. No meio da trilha, um aviso cravado em uma árvore: "Aqui não é mais caminho." Aquilo parecia um trote de alguém entediado, ou um aviso antigo. Mesmo assim, seguiram em frente, tentando manter o clima de exploração. Mas algo na floresta parecia errar o tempo. O sol, que deveria estar alto, parecia travado no mesmo ponto do céu. A luz não mudava, nem mesmo após horas de caminhada. E o silêncio era absoluto. Nenhum inseto, nenhum pássaro. Nada. Milena começou a suar frio e disse que sentia que estavam sendo observados. Renata tentou acalmá-la, mas logo também disse que tinha a sensação de que algo seguia, mesmo sem barulho algum. O grupo decidiu voltar, mas a trilha que tinham acabado de percorrer simplesmente sumiu. Viraram para onde vieram e só havia mata fechada. Nenhum sinal de passagem. Nenhuma pegada. Nada. Gabriel tentou usar o drone, mas ele caiu segundos após decolar, como se algo invisível o tivesse puxado para baixo. Quando Diego foi tentar pegar os destroços do drone, encontrou algo ainda mais estranho. Uma espécie de altar feito com pedaços de osso, galhos e fitas vermelhas amarradas. No centro, uma pedra com entalhes que pareciam representar olhos. Milena caiu de joelhos, dizendo que estava com dor de cabeça e que os olhos da pedra pareciam se mover. O desespero começou a tomar conta do grupo. Gabriel propôs cortar caminho pela mata para tentar reencontrar a primeira trilha,
mas o GPS ainda não funcionava. Seguiram em silêncio, pressionando os galhos, abrindo espaço no meio da vegetação. Ao cair da tarde, chegaram a uma clareira circular e estranhamente limpa, com folhas secas formando um padrão geométrico no chão. No centro, outra placa, Trilha Fácil 03. Mas não havia trilha. Apenas árvores dispostas em linha, como se formassem um corredor natural. Quando entraram por esse corredor, perceberam que a mata atrás deles desaparecia a cada passo. Literalmente. Quando olhavam para trás, só havia neblina e troncos contorcidos. A floresta estava brincando com a realidade. E então, a voz. Uma voz sussurrada, sem gênero, sem direção, dizendo frases como: voltem enquanto é tempo, ele está acordando, a trilha não leva saída. As vozes se intensificaram, acompanhadas de sons secos, como estalos de ossos. De repente, Milena começou a gritar. Seu braço estava coberto por arranhões profundos que apareciam sojinhos, como se mãos invisíveis a atacassem. Tentaram puxá-la, mas algo a segurava. Gabriel teve que usar uma faca para cortar um cipó que envolvia suas pernas como se tivesse vontade própria. A mata os rejeitava. E ainda faltavam 3 trilhas. A noite caiu de forma abrupta, como se alguém tivesse apagado o céu. Acamparam ali mesmo, em cima das folhas do círculo. Dormiram mal, ouvindo sussurros e choros vindos de todos os lados. Ao amanhecer, as folhas haviam sumido. Em seu lugar, uma terra preta, úmida e fétida, com pegadas minúsculas por toda parte, pegadas de pés descalços, com dedos finos e longos demais para serem humanos. A placa da próxima trilha estava deitada, parcialmente queimada. Trilha Fácil 04. A floresta adiante parecia mais escura, como se sugasse a luz do sol. Foi ali que encontraram a primeira cruz de madeira. E depois outra. E outra. Eram dezenas, todas feitas de galhos secos, marcando buracos no chão, como sepulturas. Em cada uma delas, pendia um objeto diferente, uma lanterna antiga, uma filmadora quebrada, um celular destruído. Coisas de gente que também veio ali para registrar. E desapareceu. Diego sugeriu abandonar tudo e andar em linha reta até achar qualquer estrada, qualquer sinal de vida. Mas quando olharam novamente o mapa que haviam impresso, perceberam que ele havia mudado. As trilhas agora formavam um círculo, e a marcação de "você está aqui" se movia sozinha, girando sem parar. Era impossível sair. O grupo estava preso num ciclo de trilhas fáceis que levavam à morte. Parte 6. Renata surtou. Jogou a mochila no chão, começou a gritar que aquilo era algum tipo de experimento, que só podia ser coisa do governo, ou de algum culto. Mas ninguém respondeu, porque naquele momento, perceberam algo mais terrível. Gabriel estava diferente. Seus olhos pareciam opacos, quase brancos. Ele sorria sem motivo, e murmurava algo sobre o ciclo estar quase completo. Tentaram acordá-lo, sacudi-lo, mas ele só repetia: faltam 2 trilhas. Só 2. Foram obrigados a deixá-lo para trás quando ele começou a arranhar a própria pele, dizendo que queria ver por dentro. Cansados, famintos e em pânico, seguiram adiante. As trilhas 5 e 6 já não tinham placas. Apenas símbolos riscados em troncos e pedras, sempre os mesmos olhos entalhados. Chegaram a uma construção de pedra coberta de musgo, uma espécie de capela abandonada. No altar, vídeos. Vários pendrives e fitas, etiquetadas com datas diferentes. Todos os grupos que passaram por ali. Todos eles gravaram. E desapareceram. O último vídeo mostrava o próprio grupo, dormindo no primeiro acampamento. A câmera parecia estar nas mãos de alguém que filmava de longe. Alguém ou alguma coisa. Quando a tela ficou preta, uma frase apareceu em letras vermelhas: "Vocês nunca saíram da primeira trilha." Rafael não era exatamente aventureiro. Era mais do tipo que curtia trilhas pelo conforto da tela do celular, acompanhando vídeos e relatos de influenciadores que se arriscavam no meio do mato. Mas depois de meses lidando com um luto silencioso pela morte do irmão mais velho,
Marcos, que havia desaparecido misteriosamente em uma viagem com amigos Rafael, decidiu fazer algo em comum: revisitar o último local onde Marcos foi visto. Era uma trilha conhecida como Rota do Brejo, fechada desde os anos 90, mas que havia ganhado notoriedade em fóruns da Deep Web como parte de uma rede secreta de trilhas amaldiçoadas. Tudo conspirava para que ele não fosse: sinalização sumida, relatos confusos, clima instável. Mas ele foi. Armado com uma câmera GoPro, um gravador de voz e uma carta deixada por Marcos meses antes do desaparecimento, Rafael entrou no mato em busca de respostas. Mal sabia ele que aquela trilha fácil, como estava marcada no mapa antigo que encontrou em um sebo de São Bento do Sapucaí, levava direto para um lugar onde o tempo não passava. A floresta sussurrava e os que entravam dificilmente saíam com a sanidade inteira. A trilha parecia inofensiva no começo. Uma clareira aberta, o som de folhas secas sob os pés, e até alguns pássaros cantando. Mas conforme Rafael avançava, tudo foi se silenciando. Era como se a floresta o absorvesse, como se camuflasse sua presença até o mundo lá fora esquecer que ele existia. A carta do irmão mencionava uma sequência de pontos cegos, lugares onde bússolas enlouqueciam e câmeras paravam de gravar. E ele começou a notar isso quando passou por uma ponte de madeira quase podre, que não constava no mapa. Ao cruzar a estrutura, sua lanterna piscou apesar da bateria nova e o som da floresta se calou por completo. Do outro lado, havia um arco de cipós formando uma entrada. Trilha Fácil 05 estava escrito em uma madeira rachada. Mas aquela era sua primeira trilha. Ele não havia passado por nenhuma outra. Aquilo não fazia sentido. Ao pisar do outro lado, Rafael notou um cheiro forte de terra molhada misturado com algo metálico, como ferrugem. Ele andou mais alguns metros até encontrar algo que congelou seu sangue: o boné favorito de Marcos, jogado sobre uma pedra coberta de musgo, com uma mancha escura ao lado. Com as mãos tremendo, Rafael pegou o boné. Estava úmido, mas não parecia ter ficado exposto ao tempo por muito tempo. A câmera em seu ombro deu um bip e desligou sozinha. Ele a ligou novamente, mas a tela ficava preta. O gravador também falhou. Sem registrar nada, seguiu adiante, decidido a não recuar. A mata ficou mais espessa, com galhos se enroscando ao seu redor como dedos tentando segurá-lo. Rafael ouviu passos atrás de si. Virou. Nada. Mas os galhos estavam se mexendo, não por vento. Era como se estivessem vivos. Ele se apressou. Chegou a uma clareira com marcas circulares no chão, símbolos gravados como se tivessem sido queimados. No centro, havia uma cadeira velha, virada para um pequeno lago coberto de folhas. E sobre ela, uma fita VHS. Sim, uma fita, no meio do nada. Nela, escrito com caneta vermelha: 6 de agosto de 2022, Grupo Explora aí. Era a data do desaparecimento do grupo de Marcos. Rafael engoliu em seco. Se aquilo fosse uma trilha amaldiçoada, como tantos afirmavam nos fóruns, ele já estava preso nela. O lago diante dele não refletia seu rosto. Refletia o céu, mas sem ele. Apenas as árvores e nuvens. Quando Rafael se aproximou, sentiu algo puxar levemente sua perna. Um toque frio, como dedos esguios saindo da água. Recuou imediatamente. As árvores ao redor pareciam mais altas do que quando chegou, como se crescessem lentamente e fechassem o caminho. Decidiu correr. Em poucos minutos, perdeu toda a noção de direção. Voltou para a ponte, mas ela não estava mais lá. No lugar, uma vala funda cheia de raízes pulsantes e uma escada de madeira descendo para o escuro. Do outro lado, uma placa iluminada por nada, como se tivesse sua própria luz: Trilha Fácil 06. Rafael sabia que, se descesse, não teria mais volta. Mas se ficasse, algo o encontraria. Algo que o observava. Algo que sussurrava em sua mente com uma voz idêntica à do irmão: desce, Rafa. Tá tudo bem. A escada parecia respirar. Cada degrau rangia como se estivesse gemendo. E o ar ali embaixo estava parado, preso no tempo. Assim como ele. O que havia lá embaixo não era uma trilha. Era um corredor de pedra, com símbolos entalhados em todas as paredes.
Rafael acendia sua lanterna e via os mesmos olhos esculpidos que Marcos havia desenhado em sua carta. O mesmo padrão. Os mesmos sinais. Andou por minutos, talvez horas, até encontrar uma porta de ferro semiaberta. Atrás dela, um salão iluminado por velas que não queimavam. E no centro, uma mesa. Sentado ali, alguém. Ou algo. O rosto parecia o de Marcos, mas envelhecido, distorcido, como se o tempo tivesse feito coisas que o corpo humano não suportaria. A figura olhou diretamente para ele. Sorriu. E disse: "Você achou fácil demais chegar até aqui." Rafael congelou. Sua mente gritava para correr, mas seu corpo estava imóvel. O Marcos à frente dele colocou uma filmadora sobre a mesa. "Quer saber o que aconteceu? Assista." Ele ligou o aparelho. E Rafael viu tudo. O grupo perdido. As trilhas que se fechavam. A entidade que os seguia. Os olhos na pedra. E no final, um ritual. O último frame do vídeo era Marcos dizendo: "Se você estiver vendo isso, me perdoa. Eu deixei o caminho aberto." Rafael correu. Não sabia como, mas conseguiu escapar da sala. Os corredores se apagaram um a um atrás dele, como se a floresta tentasse apagar sua passagem. Quando emergiu de novo na mata, era noite. Mas o céu estava vermelho. E os gritos vinham das árvores. Gritos de vozes que ele conhecia. Gritos do próprio Marcos. Gritos dele mesmo. As trilhas estavam todas misturadas, embaralhadas, circulares. Cada vez que andava, retornava ao ponto inicial. A mata havia se transformado num labirinto vivo. Exausto, caiu de joelhos. Foi então que viu, sobre uma pedra, um novo objeto, sua câmera, funcionando. E nela, um único arquivo salvo. Ele assistiu. Era ele mesmo, filmando tudo, mas, com um detalhe. A cada gravação, uma sombra surgia atrás dele, cada vez mais próxima. Na última cena, a sombra tocava seu ombro. E então, tela preta. Com os dizeres: "Agora é a sua vez de trazer outro." Júlia sempre foi fascinada por trilhas alternativas. Era fotógrafa de natureza e costumava buscar rotas pouco conhecidas, guiada por mapas antigos, histórias locais e lendas esquecidas. Seu projeto mais recente envolvia registrar lugares em silêncio, como ela chamava regiões onde quase ninguém passava, onde não havia sinal de celular, ruídos de carros ou interferência humana. Em uma pequena comunidade nos arredores da Serra da Bocaina, ouviu falar de um antigo caminho batizado de *** Trilhas Fáceis da Neblina ***, um conjunto de trilhas supostamente seguras que cruzavam uma região fechada ao público há décadas. Segundo um senhor local, a floresta havia engolido um grupo de escoteiros ali nos anos 70, e desde então, a área foi interditada, embora muitos ainda entrassem, e alguns jamais voltassem. Ela anotou tudo. Levou só o essencial: câmera profissional, tripé, lanterna, kit de primeiros socorros e uma caderneta. Partiu sozinha, convencida de que se tratava apenas de exagero folclórico. O que não sabia é que essas trilhas não seguiam regras normais de espaço e tempo. E que a Floresta da Neblina não queria visitantes. Na entrada da trilha havia um totem de madeira retorcida com inscrições apagadas. Mais abaixo, uma plaquinha de ferro oxidado dizia: "Trilha Fácil 07". O caminho era bem marcado, com folhas secas e marcas de botas antigas. Por alguns minutos, Júlia sentiu um arrepio estranho, mas continuou. Tudo parecia tranquilo até que começou a chover. Uma garoa fina que logo se transformou numa neblina espessa, densa como fumaça. A visibilidade caiu a menos de 2 metros. Ela pensou em recuar, mas ao se virar, não encontrou mais a entrada. Era como se a neblina tivesse apagado o caminho. Assustada, procurou no GPS, mas o aparelho não respondia. Nem mesmo sua bússola funcionava. A agulha girava sem parar. Júlia tentou seguir em frente devagar. A cada passo, a floresta parecia mais viva. Sons abafados vinham de todos os lados, passos pesados, sussurros em línguas que ela não conhecia. Em certo ponto,
tropeçou em algo enterrado na lama. Era uma fita de escoteiro, velha e rasgada, ainda com o nome bordado: Henrique, Tropa 03, 1976. O coração de Júlia disparou. Aquilo era real. Muito real. Com o coração acelerado, Júlia percebeu que precisava encontrar abrigo. A chuva agora parecia cair de baixo para cima, como se a gravidade estivesse invertida. As folhas vibravam levemente quando ela passava, como se reagissem à sua presença. Finalmente, encontrou uma cabana de madeira parcialmente destruída. Ao entrar, percebeu que não estava sozinha. Nas paredes, dezenas de fotos em preto e branco coladas com alfinetes. Todas de pessoas olhando diretamente para a câmera, em trilhas, com os olhos arregalados e rostos cobertos de lama ou arranhões. Algumas das fotos estavam datadas: 1982, 1995, 2004. Até 2022. Júlia se aproximou de uma que chamou sua atenção. Era de uma garota de cabelos longos, com uma câmera idêntica à sua no pescoço. A legenda estava escrita à mão: asterisco asterisco, ela também tentou. Asterisco asterisco. No chão da cabana, uma trilha de pegadas frescas levava até um alçapão. O cheiro que saía dali era azedo, como carne podre misturada com umidade antiga. Júlia não queria descer. Mas atrás dela, do lado de fora, o som de passos pesados se aproximava. Algo estava vindo. Algo grande. Júlia desceu pelo alçapão sem pensar duas vezes. A escuridão era total. Acendeu a lanterna. Abaixo da cabana havia um túnel de barro úmido, repleto de símbolos riscados nas paredes, olhos entalhados e marcas de mãos pequenas e finas, feitas como se crianças tentassem sair dali. O som dos passos continuava vindo de cima, mas agora pareciam mais próximos. No fim do túnel, uma porta de ferro com o número 08 gravado. Ao empurrá-la, entrou em um ambiente surreal, um corredor de árvores retorcidas, como se a floresta tivesse invadido o subsolo. O chão era coberto por água rasa, e seus passos geravam ecos que não combinavam com o espaço. Em uma árvore, encontrou algo pendurado, uma câmera igual à sua, mas antiga. Ligou o visor. Um único vídeo. No arquivo, alguém com respiração ofegante fugia por uma trilha muito parecida. A voz dizia: ela está em todas as trilhas. Em todas as trilhas. Ela sempre observa. Quando o vídeo termina, a tela mostra uma única palavra: asterisco asterisco volta asterisco asterisco. Mas quando Júlia se virou para sair, a porta havia sumido. O corredor era agora um espelho distorcido do que era antes. Ela estava no coração da floresta. E o coração estava acordado. A água no chão começou a subir lentamente, atingindo seus tornozelos, joelhos, cintura. As árvores se inclinavam sobre ela, como se a esmagassem com olhares invisíveis. Júlia começou a ver vultos refletidos na água, figuras humanas, imóveis, de cabeça baixa, com olhos brancos. Uma delas era idêntica a ela, e murmurava: "Você já esteve aqui antes." Júlia gritou, correu, mas seus passos não faziam som. A floresta a sufocava. Finalmente, encontrou uma trilha estreita marcada como Trilha Fácil 09. Era a única saída visível. Entrou nela correndo, mesmo sem saber o que esperar. A neblina voltou, mais espessa do que antes. Vozes infantis começaram a surgir nos arbustos. "Você viu ele? Cadê meu irmão? Por que você trouxe ela?" As vozes choravam, riam, gritavam. Júlia cobriu os ouvidos e seguiu em frente até encontrar uma clareira onde 7 cruzes de madeira estavam dispostas em círculo. No centro, um buraco coberto por uma tampa de concreto. Nela, escrito com carvão: "Apenas um pode sair." E então, uma risada atrás dela. Virou-se. Alguém a observava entre os arbustos. Era o menino da fita, Henrique. Mas ele já não era humano. Henrique estava pálido, com os olhos negros como breu e a pele colada aos ossos. Ele não falava. Apenas apontava para o buraco no chão. Júlia hesitou. Mas quando virou para correr, todas as árvores à sua volta se moviam, fechando qualquer saída. Ela não teve escolha.
Retirou a tampa e desceu. Abaixo, havia uma sala circular com paredes cobertas por espelhos. Cada espelho mostrava uma versão dela em diferentes estágios de desespero, chorando, rindo, tentando escapar, enlouquecida. No centro, uma mesa com uma vela acesa. E um diário. Era de Henrique. As páginas falavam sobre como a floresta escolhia alguém a cada geração. Como uma alma precisava ser deixada para que as trilhas se mantivessem fáceis. Era o preço do caminho. Júlia entendeu, tarde demais, que as trilhas nunca foram feitas para guiar e sim para aprender. Ao terminar de ler, a vela se apagou sozinha. Tudo ficou escuro. A última coisa que viu foi seu reflexo sorrindo. Mas não era ela. E lá fora, mais uma placa surgia, encravada no solo. Trilha Fácil 10, em breve. Dessa vez, o alerta não veio de fóruns da internet, nem de boatos em cidades pequenas. Veio de um relatório oficial do Ministério do Meio Ambiente, vazado para um jornalista investigativo chamado Mauro. O documento mencionava uma série de trilhas localizadas em regiões florestais do Sudeste, classificadas como de baixa complexidade e fácil acesso. Porém, em anotações manuscritas nos cantos das páginas, constava o seguinte: rotas de contenção acesso restrito desde 1981, monitoramento necessário, sinais de retorno ativo. Mauro, acostumado a fuçar onde não devia, viu ali a pauta da sua carreira. Ele decidiu visitar o local mais mencionado no relatório, a Floresta do Murundu, em Minas Gerais. No passado, o lugar abrigava um mosteiro isolado que desapareceu misteriosamente em 1954, junto com todos os monges que lá viviam. Segundo registros, a região contava com uma sequência de trilhas fáceis criadas para peregrinos, trilhas que, com o tempo, foram engolidas pela mata. Mauro partiu com câmera, drone, equipamento de som e uma cópia do relatório em PDF. Não avisou ninguém. Em menos de 48 horas, entraria em um espaço onde a lógica não se aplica e onde a fé se transforma em maldição. A entrada para a floresta era marcada por um portal de pedra coberto por raízes. No topo, quase ilegível, estava escrito: Trilha Fácil 11, Caminho da Devoção. O nome fazia referência direta a um dos documentos vazados. Mauro atravessou o portal no fim da tarde e imediatamente sentiu a temperatura cair. O ar cheirava a vela queimada, incenso e, algo mais, algo podre. A trilha em si parecia comum no início. Algumas placas antigas de orientação, degraus de pedra cobertos de musgo e pequenos nichos de madeira com imagens religiosas de rostos apagados. Mauro registrava tudo. Ao anoitecer, montou acampamento ao lado de uma árvore retorcida. Ligou o drone para captar imagens aéreas da trilha, mas o equipamento travou no meio do voo e caiu de repente. Ao revisar as imagens, percebeu algo impossível. Do alto, a trilha formava o desenho de um olho gigantesco, e no centro dele, havia uma figura parada, imóvel, olhando para o céu. Mauro ampliou o zoom. A figura usava o mesmo casaco vermelho que ele tinha usado em uma foto publicada dias antes. Mas ele estava ali, sentado, sozinho. Quem ou o que era aquilo? Na manhã seguinte, Mauro decidiu seguir a trilha até seu fim, na esperança de chegar ao suposto mosteiro desaparecido. A mata se adensava com rapidez incomum. Árvores brotavam onde não havia nada minutos antes. Era como andar por um cenário que se modificava enquanto ele andava. As gravações estavam sendo corrompidas. O áudio ficava distorcido, com vozes sussurradas no fundo, vozes que repetiam seu nome. Em determinado ponto, achou uma pequena estrutura de pedra, um altar com marcas de garras e sangue seco. Sobre ele, havia um livro protegido por uma redoma. O título era *****As trilhas do sacrifício *****. As páginas estavam escritas em latim, com desenhos de rituais envolvendo olhos, terra e raízes. Havia símbolos parecidos com os das outras histórias. Mas o mais assustador era a anotação final, em português: toda trilha fácil exige um preço. Alguém deve ficar. Alguém deve guiar o próximo. O livro parecia respirar. Mauro o fechou e sentiu o chão tremer. Do meio da floresta, um sino começou a tocar, sem vento, sem ninguém por perto.
Era o chamado. E ele havia sido ouvido. Seguindo o som do sino, Mauro encontrou uma escadaria de pedra parcialmente coberta por cipós. No topo, ruínas do antigo mosteiro. Mas havia luzes acesas, como se alguém ainda vivesse ali. Ao entrar, sentiu o cheiro de mofo, cera e carne queimada. Nas paredes, quadros com rostos borrados. E, no centro, uma mesa de jantar posta, com 4 lugares, 3 ocupados por figuras imóveis, encapuzadas, em estado de decomposição. A 4ª cadeira estava vazia. Diante dela, um bilhete, *** bem-vindo, irmão Mauro. A mesa está pronta. *** ele recuou, apavorado, mas as figuras começaram a mover os dedos. Lentamente, como se reagissem à sua presença. Ele correu pelos corredores do mosteiro, encontrando portas que levavam a lugares que não obedeciam à lógica. Um quarto que dava em uma caverna. Uma sacristia que levava a uma sala espelhada com a imagem dele, chorando sangue. Em uma das celas, encontrou algo ainda pior: dezenas de câmeras, celulares e equipamentos de pessoas desaparecidas. Todos ainda gravando. Todos com imagens recentes. Em uma das telas, um vídeo mostrava ele mesmo, dormindo, do lado de fora do mosteiro. Mas ele estava acordado ali. O que estava acontecendo? O tempo começou a se dissolver. Mauro recebia mensagens de texto no celular, mensagens de pessoas mortas, dizendo para ele não continuar. Os relógios marcavam horários diferentes. E a floresta do lado de fora agora tinha um céu escarlate, como se o sol estivesse queimando. Ele voltou à trilha, mas a placa havia mudado. Agora dizia Trilha Fácil 12, caminho de volta. Ele a seguiu, desesperado, passando por árvores que tinham rostos esculpidos em seus troncos, alguns dos quais choravam seiva negra. No final do caminho, uma ponte de ferro cruzava um abismo. No meio dela, uma criança parada, com olhos brancos e pele cinzenta. Ela dizia: "Você ainda pode sair. Mas quem entra, deixa algo para trás." Mauro tentou se aproximar, mas a ponte começou a render como se fosse desabar. A criança sorriu e apontou para trás. Quando ele olhou, viu a si mesmo caminhando pela floresta em direção ao mosteiro. Era como se estivesse preso em uma repetição. Um ciclo. Cada nova entrada gerava uma nova cópia. E o Mauro original não sabia mais se ainda existia. Ele tentou correr, gritar, mas sua voz não saía. O chão se abriu, revelando raízes vivas que o puxavam para baixo. Quando acordou, estava deitado em meio a folhas, ao lado da placa inicial da trilha. Trilha Fácil 11, caminho da devoção. Tudo parecia ter sido um delírio. Mas ao olhar para o braço, viu uma cicatriz que não tinha antes, uma cicatriz em forma de olho. Sua câmera estava intacta, mas os arquivos não eram os que ele lembrava. Em vez disso, havia vídeos de outros homens. Outras pessoas que haviam caminhado por aquelas trilhas. Em um dos arquivos finais, uma voz dizia: "A floresta está faminta. Ela precisa de guias. Precisa de memórias. Precisa de você." Mauro voltou para a cidade, mas algo nele havia mudado. Começou a sonhar com as trilhas. Começou a desenhar os símbolos nas paredes do apartamento. Até que um dia, desapareceu. Em seu lugar, no mesmo parque, surgiu uma nova placa. Nela se lia: Trilha Fácil 13. A próxima alma já chegou. Durante semanas, Amanda sonhava com a mesma coisa: uma trilha estreita, envolta em neblina, com placas de madeira marcadas por números. No sonho, ela andava sozinha, sentindo o chão afundar a cada passo. Sempre acordava antes de chegar ao fim. Era como se algo a puxasse de volta. E, inexplicavelmente, ao despertar, estava com lama nos pés. No início, achou que fosse apenas estresse ou algum problema psicológico. Mas os sonhos pioraram. Em um deles, viu seu próprio corpo deitado no meio da mata, cercado por figuras encapuzadas, murmurando palavras que não compreendia. Foi então que decidiu procurar ajuda.
Descobriu fóruns que falavam das trilhas fáceis rotas supostamente amaldiçoadas que apareciam para certas pessoas em momentos específicos da vida. Um padrão: todos os que sonharam com essas trilhas, em algum momento, foram até elas. E quase nenhum voltou. Amanda encontrou uma coordenada escondida em um comentário obscuro de um fórum desativado. Era em uma reserva esquecida do interior de São Paulo. Contra todo bom senso, decidiu ir até lá. Não por coragem, mas porque, no fundo, ela sabia, aquelas trilhas estavam chamando por ela. A estrada de terra levava a um portão enferrujado com uma corrente quebrada. Ao lado, fincado no chão, um pedaço de madeira rachado com letras desbotadas. Trilha fácil 14, sonhos são portas. Amanda respirou fundo e entrou. O mato alto se fechava ao seu redor, e o silêncio era completo. Após alguns minutos de caminhada, encontrou algo bizarro: pedaços de travesseiros espalhados, como se alguém tivesse dormido ali. Em uma pedra, estava escrito com carvão: ***, quem sonha, abre o caminho. Quem acorda, o fecha. ***, cada passo parecia mais difícil. O solo era fofo, como se pisasse em nuvens úmidas. A vegetação ao redor se contorcia, formando rostos distorcidos nos troncos das árvores. Amanda começou a ouvir seu nome ser sussurrado, vindo de todas as direções. Em certo ponto, viu uma cabana no meio da mata. Estava intacta, como se tivesse sido construída recentemente. Dentro dela, um único objeto, um espelho oval, manchado de ferrugem. Quando se aproximou, o espelho não refletia seu rosto, refletia a trilha, vista de cima, com pequenas figuras se movendo em círculos. Entre elas, alguém igual a ela, mas vestindo roupas antigas. Aquela pessoa olhava diretamente para Amanda e sussurrava: "Você já esteve aqui." Amanda recuou do espelho, com o coração disparado. Ao sair da cabana, percebeu que a floresta estava diferente. A luz do sol havia sumido completamente, e no lugar dela, um tom azul escuro dominava o céu, como se fosse eternamente entardecer. As árvores estavam mais próximas umas das outras, e um nevoeiro denso tornava quase impossível ver o caminho. Mesmo assim, uma nova placa se destacava entre os galhos: ***, trilha fácil 15, acorde dentro ***. O nome não fazia sentido. Ou fazia? Amanda seguiu, com os sussurros aumentando. Ela começou a sentir sono. Um sono irresistível. Suas pernas pesavam, e os olhos se fechavam mesmo contra sua vontade. Sentou-se numa pedra para descansar. E então, dormiu. Ao despertar, não estava mais ali. Estava num campo aberto, sob um céu cinzento, cercada por figuras encapuzadas que murmuravam. ***, ela acordou no lugar errado. ***, quando tentou fugir, percebeu que o campo era uma cópia do que havia sonhado tantas vezes. A trilha se repetia em laços. O número das placas mudava sozinhas. E o pior, ela não conseguia mais lembrar qual era seu nome verdadeiro. Nem de onde viera. Nem se já não estava ali há muito mais tempo. As figuras encapuzadas se dissolveram como névoa. Amanda estava sozinha novamente, agora em uma clareira circular com marcas estranhas no chão, padrões que lembravam olhos, espirais e rostos em agonia. No centro da clareira, um totem de madeira com várias máscaras penduradas. Cada máscara tinha um nome gravado. Um deles, com letras tortas, dizia Amanda L. Ela tentou arrancar a máscara, mas uma força invisível a impedia. Abaixo do totem, uma caderneta aberta com páginas arrancadas. Restavam apenas 3 frases escritas à mão. 1. Você vai esquecer. 2. Você vai sonhar. 3. Você vai substituir. Na borda da clareira, uma nova trilha começava ainda mais estreita, mais escura, com galhos que pareciam mãos humanas. Amanda hesitou, mas uma das árvores sussurrou diretamente em seu ouvido: "Só quem continua, acorda." Ela entrou. A trilha parecia respirar. Cada passo fazia o chão pulsar levemente. As árvores se moviam quando não eram olhadas. E ao fundo, ouvia-se uma canção de ninar, repetitiva, hipnótica, como se estivesse sendo cantada por uma voz infantil e desesperada.
A nova trilha a levou a um túnel feito de raízes. Dentro dele, o tempo parecia suspenso. Amanda via fragmentos flutuando ao redor, cenas do próprio passado, lembranças embaralhadas, flashes de momentos que ela não lembrava ter vivido. Em uma das imagens, ela via-se criança, andando de mãos dadas com outra garota, uma garota idêntica a ela, mas com olhos totalmente pretos. Ao final do túnel, havia uma porta de pedra. Ao tocá-la, uma voz falou diretamente dentro de sua mente: "Você já dormiu demais. Chegou a hora de vigiar." A porta se abriu para revelar uma sala semelhante a um templo, com várias camas alinhadas em círculos. Em cada uma pessoa adormecida, todas respirando lentamente, como em transe. E acima delas, um símbolo entalhado no teto, o mesmo das trilhas. Amanda entendeu o que estava vendo. A trilha havia se alimentado de memórias. E agora ela era a nova vigia. Ela seria a próxima a guiar quem sonhasse com aquele lugar. A trilha a havia escolhido. E não se podia dizer não a ela. Amanda despertou de novo. Mas desta vez, no mundo real. Estava deitada em sua cama, como se nada tivesse acontecido. Suas roupas estavam limpas, e sua câmera estava intacta no criado mudo. Por um instante, pensou que havia sido só um pesadelo. Mas ao olhar para o espelho do quarto, seu reflexo a encarava com um sorriso que ela não fazia. No canto do espelho, um bilhete colado: "A próxima trilha está aberta. Prepare-se para sonhar de novo." Desde aquele dia, Amanda passou a receber mensagens anônimas com coordenadas, horários e nomes de pessoas que também sonhavam com trilhas. Ela começou a atraí-las. Começou a guiá-las. Começou a fazer parte do ciclo. E em uma floresta esquecida, uma nova placa brotou do chão, entre raízes pulsantes. Nela se lia: "Trilha Fácil 16, a guia desperta." O nome dele era Daniel. Biólogo, especializado em ecossistemas isolados. Trabalhava para uma fundação que investigava alterações incomuns em reservas florestais pelo Brasil. Nos últimos 5 anos, ele mapeou dezenas de regiões onde a vegetação parecia comportar-se de forma consciente, crescendo de maneira padronizada, fechando trilhas ou abrindo novas sem intervenção humana. Em 2023, o nome Trilhas Fáceis começou a surgir em seus relatórios. Localizações distintas, mas com o mesmo padrão: uma entrada antiga, trilhas numeradas e sinais de desaparecimentos antigos não resolvidos. Ao cruzar os dados, Daniel percebeu que existia uma sequência oculta, um padrão geométrico que conectava todas as trilhas, formando um círculo quase perfeito no mapa do Brasil, com um ponto central, vazio. Um vazio onde nenhuma imagem de satélite funcionava corretamente. Nenhuma estrada levava até lá. Nenhum nome constava. Era como se o centro tivesse sido apagado da realidade. Daniel conseguiu as coordenadas, preparou uma expedição discreta e partiu. Ele não estava atrás de respostas. Estava atrás da origem. O local era no norte de Minas Gerais, uma faixa de mata entre rios secos e cavernas abandonadas. Daniel seguiu por uma estrada de terra e depois a pé, por horas, até encontrar o que parecia ser a base das trilhas. Um arco de pedra milenar, com marcas corroídas e símbolos já conhecidos: espirais, olhos, raízes. Acima dele, uma frase em latim: "Via Sacra Arborum", o caminho sagrado das árvores. Ao lado, uma placa de madeira mais recente, como se alguém ainda estivesse atualizando o local: "Trilha Fácil 0, o primeiro caminho." Aquilo não estava nos mapas. Não havia registro. Nem mesmo entre os relatos obscuros de fóruns e documentos secretos. Daniel entrou. O silêncio era absoluto. Nem pássaros, nem vento, nem insetos. As árvores eram tão altas que o céu sumia. Cada passo ecoava como se estivesse andando em uma igreja vazia. Aos poucos, começou a notar coisas impossíveis. Folhas que se reorganizavam atrás dele, formando frases breves como "volte" ou "observe". Troncos que pareciam se mover quando não estavam sendo encarados. E no chão, marcas de pés. Centenas de pessoas que haviam entrado, mas nenhuma marca de retorno. Daniel seguiu os rastros até encontrar uma estrutura colapsada,
Ruínas de uma espécie de santuário circular, com uma grande escultura no centro, um tronco retorcido com olhos esculpidos por toda a parte. No chão, uma laje de pedra com inscrições e nomes. Vários nomes. Alguns reconhecíveis: Marcos F., Amanda L., Henrique T., entre outros. Eram os nomes das pessoas desaparecidas em trilhas diferentes. Todos estavam ali, registrados, como se houvesse um altar coletivo dos que foram tomados. Daniel entendeu que aquilo era mais do que uma trilha. Era um organismo, um sistema vivo, que atraía, selecionava e absorvia pessoas. A floresta não era só uma floresta. Era uma entidade. Um antigo ritual que permanecia ativo. Mais à frente, encontrou uma nova placa. Trilha fácil -1, o ciclo começa. O número negativo o perturbou. Era o início de tudo, antes mesmo da primeira trilha. Um corredor de raízes se abriu, e ele entrou, sentindo a mata respirar ao seu redor. Quanto mais caminhava, mais o ambiente se distorcia. Troncos pulsavam. O chão parecia feito de carne. E a luz desaparecia por completo. Dentro daquele túnel orgânico, Daniel começou a ouvir vozes. Não vindas de fora, mas de dentro dele. Vozes que imitavam sua consciência, que falavam com sua entonação, mas diziam coisas que ele nunca pensou. Você é parte disso. Você sempre foi. As paredes do corredor mostravam imagens em relevo, humanos ajoelhados diante de árvores que se abriam para engoli-los. Rituais com olhos extraídos e ofertados às raízes. Crianças sendo marcadas na testa com símbolos idênticos aos das trilhas. Era um culto muito mais antigo do que qualquer religião registrada. Ao final do túnel, Daniel emergiu numa clareira impossível, um vazio no centro da floresta, com o céu completamente branco. No centro, uma árvore gigantesca, retorcida, com milhares de nomes entalhados no tronco. A árvore sussurrava. As raízes se mexiam. Daniel foi até ela e viu, pendurada em uma das ramificações, sua própria foto, tirada naquela manhã, enquanto ainda estava em casa. A floresta já o esperava antes mesmo que ele decidisse partir. Ele não havia sido o caçador. Era o chamado. O escolhido. A trilha estava viva. E agora, completaria o ciclo. Daniel sentiu seu corpo ficar pesado, como se estivesse sendo pressionado por uma força invisível. A árvore o envolveu com raízes lentas, quase delicadas. Não doía. Era como ser embalado por algo antigo, paciente. A mente dele começou a se fragmentar. Imagens da infância, cheiros, nomes de pessoas esquecidas, tudo passando em segundos. A floresta estava absorvendo sua memória, sua essência. Mas então, algo diferente aconteceu. Um dos galhos tocou seu peito e recuou. Daniel caiu de joelhos. Algo nele impedia o ritual completo. Talvez fosse sua natureza cética. Talvez fosse o conhecimento acumulado. Ou, talvez, fosse o fato de ele ter descoberto a origem antes da floresta estar pronta. Ele correu. A clareira desapareceu atrás dele. Tudo à sua volta tremia. A floresta tentava se fechar, mudar os caminhos. Mas Daniel havia entendido o mapa. Ele sabia onde estavam os pontos cegos, os atalhos criados por antigos exploradores. Conseguiu sair por uma fenda de pedra ao norte. E quando olhou para trás, a trilha já havia desaparecido. Daniel nunca mais encontrou o lugar. Tentou refazer o caminho, voltou com especialistas, drones, mapas atualizados. Nada. O ponto central agora era uma área comum, sem sinais de anormalidade. Mas ele sabia o que havia vivido. Sabia o que estava por trás das trilhas. Criou um relatório detalhado e o enviou a agências que jamais responderam. Dias depois, seu apartamento foi invadido. Todos os arquivos foram apagados. E a única coisa deixada sobre sua mesa foi um papel, com uma única frase: quem tenta fechar o ciclo, abre outro. Desde então, Daniel vive isolado, mas nunca dorme. Literalmente. O trauma que sofreu o impede de sonhar. E ele sabe que isso o protege. Porque todos os que sonham são chamados.
Em um novo canto esquecido da floresta, uma raiz começou a se erguer, lentamente, moldando-se em torno de uma tábua de madeira. Quando finalmente surgiu, já havia algo escrito: Trilha Fácil 17, um novo despertar. E ela está esperando por você. Rodrigo nunca foi do tipo aventureiro. Trabalhava com drones para monitoramento ambiental e recebia pedidos de universidades e órgãos de proteção para registrar imagens aéreas de áreas remotas. Um dia, recebeu um e-mail estranho, sem remetente visível, apenas com as seguintes palavras: registre a área marcada. Faça isso sozinho. Leve o drone. E não olhe para trás. Em anexo, um arquivo .kml indicava uma região isolada no sul do Pará. Uma floresta conhecida por sua densidade, sem estradas, sem sinal. Ele deveria sobrevoar uma área circular com cerca de 3 quilômetros de diâmetro. O pagamento prometido era alto. Curioso e movido pela necessidade financeira, Rodrigo aceitou. Ao chegar à vila mais próxima, foi alertado pelos moradores: ali tem coisa que não é do mundo. Tem rastro que some, voz que chama de dentro da mata. Ele ignorou. Seguiu o mapa até o ponto indicado. E lá, no meio de uma clareira improvável, encontrou a placa: Trilha Fácil 18, o olho se abre. A madeira estava nova, como se tivesse sido colocada ali na noite anterior. Rodrigo armou acampamento e iniciou os voos com o drone. Logo no primeiro sobrevoo, notou uma anomalia: imagens que se corrompiam ao alcançar o centro da trilha. Padrões de ruído, distorções visuais e, mais perturbador ainda, frames que mostravam vultos brancos parados entre as árvores. O drone parava de responder ao se aproximar dessas áreas. Ele passou horas revisando os vídeos. Em um deles, por menos de um segundo, aparece uma figura de pé no meio da trilha, olhando para o céu, com o rosto completamente coberto por uma máscara de madeira. Quando Rodrigo tentou pausar o vídeo, o frame se repetia sozinho, como se alguém tivesse editado o arquivo, mas ele tinha certeza de que estava com a única cópia. No dia seguinte, decidiu seguir a pé até o centro da trilha. Levava apenas lanterna, o controle do drone e uma câmera. À medida que avançava, a vegetação mudava. As folhas se tornavam mais finas, quase translúcidas. As árvores pareciam organizadas de forma geométrica, com ângulos perfeitos demais para serem naturais. E então ele viu, no chão, entre raízes, estava fincada uma máscara idêntica à do vídeo. Rodrigo se aproximou da máscara com cuidado. Era esculpida à mão, com detalhes que remetiam a símbolos antigos: olhos sobrepostos, triângulos dentro de círculos, dentes invertidos. Ao tocá-la, ouviu um som seco atrás de si, alguém correndo entre as árvores. Quando se virou, não havia ninguém. Mas as árvores estavam diferentes, mais próximas. Ele havia caminhado menos de 10 minutos, mas o caminho de volta não existia mais. O ar estava denso, como se respirasse dentro de uma caverna fechada. O chão começava a se mover levemente, como se algo grande rastejasse por debaixo da terra. Em pânico, tentou voltar, mas as árvores agora formavam um novo corredor e, ao fundo, uma nova placa brilhava sob um feixe de luz natural: Trilha Fácil 19, escolha o rosto. A cada passo, Rodrigo sentia que não andava mais sozinho. Vultos o observavam dos cantos. Vozes o chamavam pelo nome. E em certo momento, sentiu sua própria respiração atrasada, como se estivesse fora de sincronia com o próprio corpo. Algo estava tentando entrar e usá-lo. O novo caminho o levou a uma clareira circular. No centro, uma árvore morta, seca, com dezenas de máscaras penduradas em seus galhos, balançando mesmo sem vento. Ao redor da árvore, pedras com inscrições em línguas extintas. Em uma delas, ele reconheceu a palavra vigia. Rodrigo entendeu que cada máscara representava alguém que havia entrado ali e deixado para trás sua identidade. Um símbolo de renúncia ou aprisionamento. Ao se aproximar, todas as máscaras viraram-se para ele. Sim, viraram, como se tivessem olhos. Algumas choravam resina escura. Uma delas caiu no chão, rachando. Dentro dela, havia um dente humano.
Rodrigo engoliu o pânico. Quis sair dali. Mas em cada direção que tentava correr, surgia uma nova placa. Placa 20. Placa 21. Placa 22. Todas com nomes diferentes. Mas o mesmo subtítulo: Vista o rosto. Seja o próximo. A floresta era um ciclo. Um labirinto vivo. E cada trilha era um fragmento de algo muito maior. Muito mais antigo. Rodrigo entendeu que ele não havia entrado em uma trilha. Havia entrado em um organismo. E agora fazia parte do sistema digestivo. Desesperado, Rodrigo tentou usar o drone para guiar-se até a saída. Ligou o visor e lançou o aparelho ao alto. O sinal foi perdido em segundos. Mas a câmera gravou por tempo suficiente para mostrar algo que o gelou por completo. Do alto, no centro da floresta, havia uma formação exata do seu rosto. As árvores, as clareiras, os caminhos, todos formavam uma imagem perfeitamente reconhecível dele, com a boca aberta em grito. Era como se a floresta tivesse o desenhado. Ou como se ele tivesse sido sonhado por ela. Rodrigo caiu de joelhos. Atrás dele, passos. Lentamente, uma figura surgiu. Usava a mesma máscara de antes, mas com o nome dele gravado na testa. A figura levantou um espelho e apontou. Rodrigo viu seu reflexo, mas o rosto era de outro. Um rosto antigo. Uma mistura de todos os que haviam entrado ali. Um rosto que sorria. A figura então retirou a própria máscara e a ofereceu. Rodrigo se recusou. Mas as raízes se ergueram. Ele não tinha escolha. Aquela floresta não pedia permissão. Ela recrutava. Rodrigo acordou dias depois, em seu carro, estacionado fora da trilha. Sem memória do que havia acontecido. O drone estava intacto, com vídeos incompreensíveis. As imagens giravam, como se fossem filmadas por alguém ou algo. Ele voltou para casa. Tentou retomar a vida. Mas todas as noites, via seu reflexo com expressões que não fazia. Em espelhos, vitrines, poças d'água. E sempre, ao fundo, uma trilha. Uma floresta. E uma placa que dizia: Trilha Fácil 23, bem-vindo de volta. Sem perceber, Rodrigo começou a desenhar mapas, a anotar coordenadas, a sonhar com outros nomes, outras pessoas. A floresta agora falava por ele. E em uma vila esquecida no sul do país, uma nova trilha se formava, com uma nova placa, pregada por mãos invisíveis. Trilha Fácil 24, o rosto já foi escolhido. A professora Helena Martins era respeitada na área de geobiologia, com publicações sobre campos eletromagnéticos naturais e suas possíveis interferências em mentes humanas. Seu novo projeto, financiado por uma universidade federal, era ousado: identificar áreas no Brasil com registros históricos de anomalias cognitivas coletivas. Regiões onde grupos inteiros relatavam visões, vozes ou alterações de percepção após entrar em certos pontos da mata. Ao cruzar dados de arquivos públicos, relatos folclóricos e investigações urbanas, Helena chegou a uma conclusão perturbadora. Todos os pontos coincidiam com locais marcados por trilhas abandonadas, muitas das quais carregavam placas com a designação fácil. Ignorados por parecerem inofensivos, esses caminhos escondiam algo muito mais complexo. A expedição foi montada com 5 estudantes, equipamentos de medição magnética, sensores de frequência e drones. O destino era uma antiga reserva no Mato Grosso, desativada desde 1992 após um incêndio de origem nunca explicada. Ao chegarem à entrada, depararam-se com uma placa carbonizada, onde só uma palavra restava legível: Trilha Fácil 25, o campo abre. Aquilo não era coincidência. Era um convite. Desde os primeiros passos, os aparelhos de medição enlouqueceram. Bússolas giravam sem parar. Rádios estalavam, captando vozes em idiomas desconhecidos. O grupo, embora treinado, sentiu o impacto da atmosfera pesada. Tudo era silencioso demais. As árvores pareciam antigas demais. A trilha se mantinha clara,
mas as margens estavam tomadas por símbolos entalhados no solo e nas rochas. Um dos estudantes, Rafael, relatou ver vultos ao longe. Mariana, a mais cética, afirmou que o tempo parecia não passar. O relógio dela travara às 14h33. Ao chegarem ao primeiro ponto de medição, Helena percebeu que os sinais de frequência do subsolo formavam um padrão pulsante, quase como um batimento cardíaco. Não era possível. Nada natural emitia ondas daquela forma. Pior, o padrão respondeu quando os equipamentos foram ativados. Um pulso de retorno foi captado, como se algo debaixo da terra estivesse ouvindo. O grupo decidiu montar acampamento e analisar os dados. À noite, Rafael desapareceu. Saiu da barraca dizendo ter ouvido o nome dele sendo sussurrado da floresta. Nunca mais voltou. O desespero se espalhou. Helena tentou manter a calma, mas todos os rastros de Rafael sumiram a menos de 10 metros do acampamento. Sem marcas, sem pegadas. Apenas a barraca aberta e o gravador ligado no chão, reproduzindo a voz dele repetindo: "Eu vou até o campo. Eu vou até o campo." A trilha parecia mais escura agora. As árvores se curvavam para dentro, como se estivessem fechando o caminho. Um dos drones lançado para reconhecimento subiu apenas 30 metros antes de cair. As imagens captadas, no entanto, mostravam algo impossível. Uma figura gigante, translúcida, deitada por baixo da floresta, com braços que se estendiam até as margens da trilha. Um ser enterrado, pulsando sob o solo. Helena, em choque, entendeu o padrão magnético. Aquilo não era apenas uma trilha. Era a borda de um organismo vivo. E o campo era o seu cérebro. Ou pior, seu altar. Ao tentarem recuar, Mariana viu algo entre as árvores. Rafael, parado, com olhos completamente pretos, murmurando coisas sem sentido. Quando gritaram por ele, desapareceu como fumaça. A noite seguinte foi um terror silencioso. Sons de passos ao redor do acampamento, vozes repetindo conversas antigas, barulhos de coisas rastejando entre as árvores. Pedro, o mais jovem do grupo, foi o próximo a desaparecer. Em seu lugar, uma nova placa brotou do solo, ainda úmida, com cheiro de resina fresca. Trilha Fácil 26, o corpo abre. Cada perda vinha acompanhada de uma nova designação, como se a floresta estivesse criando rotas com base nos visitantes. Helena, em desespero, tentou usar os sensores para enviar um sinal de emergência, mas os aparelhos simplesmente derreteram por dentro. Os chips estavam deformados, como se expostos a calor extremo. Durante uma tentativa de fuga, uma nova trilha apareceu, com placas apontando para direções contraditórias. Cada membro do grupo viu placas diferentes, com nomes pessoais escritos. Juliana viu Trilha Fácil 27, onde mamãe está. Mariana viu Trilha Fácil 28, seja você mesma. Helena viu algo pior, Trilha Fácil 29, o conhecimento te escolheu. A trilha agora lia mentes e oferecia caminhos impossíveis de recusar. Helena decidiu seguir sozinha. Os demais, um a um, sumiram por entre as trilhas que pareciam feitas sob medida para cada um deles. Cada curva da trilha que restava agora exibia rostos nas árvores, com expressões de dor e angústia. Mas todos tinham algo em comum, olhos abertos, sempre olhando para quem passava. Ao final da trilha, Helena chegou a um altar de pedra com 3 degraus. No topo, um círculo de raízes abertas pulsava como um coração exposto. Era ali que tudo começava. Ou terminava. No chão, livros enterrados com títulos impossíveis de existir, A Origem dos Sonhos, Cartografia do Subconsciente, Anatomia das Trilhas. Todos escritos por pessoas que haviam desaparecido décadas atrás. E em um pedestal, um diário com seu nome. Helena Martins. Assinado. Com caligrafia idêntica à sua. O conteúdo descrevia exatamente tudo o que ela havia vivido, antes mesmo de ter vivido. Ela gritou. Gritou por ajuda. Mas a floresta respondeu com risos. Risos em vozes infantis. A trilha havia previsto tudo. A trilha não era apenas caminho. Era memória viva. O último registro da expedição foi encontrado dias depois por um grupo de resgate.
Um gravador parcialmente queimado, onde a voz de Helena dizia: "Ela pensa. Ela aprende. Ela lembra. A trilha é um cérebro feito de raízes. E nós somos os impulsos." O restante era ruído. Nenhum corpo foi encontrado. Nenhum equipamento funcional. Mas nos dias seguintes, algo ainda mais estranho começou a acontecer. Outras trilhas começaram a surgir em locais urbanos. Em parques. Em trilhas pavimentadas. Em lugares onde nunca havia floresta. Todas com placas de madeira recém-aparecidas. Todas com numeração sequencial. Até que um influenciador digital publicou um vídeo curto, sorrindo diante de uma nova entrada em um parque de Curitiba. No fundo, uma placa onde se lia: "Trilha Fácil 30. Agora ela sonha com você." O vídeo viralizou, mas o influenciador nunca mais postou nada. E o parque? Fechado por tempo indeterminado. A floresta está crescendo. E o campo, agora, despertou. Lucas era jornalista investigativo, conhecido por mergulhar fundo em casos misteriosos e inexplicáveis. Quando ouviu falar das trilhas fáceis, inicialmente pensou se tratar de uma lenda urbana, um folclore moderno que circulava entre grupos na internet. Mas o número crescente de desaparecimentos e relatos assustadores chamou sua atenção. Decidiu montar uma série especial, disposto a entrar em uma dessas trilhas para filmar tudo. Após semanas de pesquisa, conseguiu contato com um ex-morador de uma vila próxima à última trilha marcada número 31. Ele entregou a Lucas um mapa antigo, feito à mão, com várias trilhas marcadas e anotações em latim. O mapa indicava uma área esquecida no interior do Paraná, onde a trilha 31 começava. Lucas sabia que ali estaria a resposta. Armado com câmeras, gravadores e equipamentos, ele partiu sozinho, determinado a descobrir a verdade por trás da maldição que parecia crescer sem controle. Ao entrar na trilha, Lucas sentiu uma sensação estranha, como se o ar ao redor estivesse mais denso, pesado, e o tempo desacelerasse. As árvores pareciam observar cada movimento, e a luz do sol mal conseguia penetrar entre as folhas espessas. As placas numeradas surgiam com rapidez assustadora: 31, 32, 33. Cada uma acompanhada de símbolos que pareciam pulsar. Ele filmava tudo, mas a bateria da câmera descarregava muito rápido, mesmo com equipamentos novos. No caminho, encontrou pequenas esculturas de madeira penduradas nas árvores, todas representando figuras humanas com rostos expressando medo, tristeza e desespero. Em certo ponto, ouviu vozes sussurrando seu nome, vindas de todos os lados. Ele tentou seguir em frente, mas percebeu que a trilha começava a se dobrar sobre si mesma. O que parecia uma linha reta transformava-se em círculos intermináveis, um labirinto vivo, feito para confundir e prender quem ousasse entrar. Lucas passou horas, talvez dias, caminhando sem encontrar saída. O céu mudava de cor, indo do cinza ao vermelho, como se o tempo estivesse fragmentado. Ao descansar, viu seu próprio reflexo em uma poça d'água. Mas a imagem estava distorcida, como se outra pessoa estivesse olhando de volta para ele. Ele sentiu medo pela primeira vez. A trilha não era apenas um caminho físico. Era um espelho de sua mente, seus medos e segredos. Ao olhar para trás, viu sombras se movendo entre as árvores, figuras humanas que não ameaçavam diretamente, mas que o seguiam. Um sussurro insistente repetia: "Volte para onde tudo começou." Lucas sabia que precisava entender a origem para escapar. Então, usou o mapa antigo para procurar um ponto central, uma marca que indicava algo chamado o coração da floresta. Seguindo a indicação, chegou a uma clareira coberta por uma neblina espessa, onde uma árvore enorme e retorcida se erguia, seus galhos pareciam mãos buscando agarrar o céu. No tronco da árvore, inscrições estranhas e símbolos que Lucas jamais tinha visto. No chão, várias placas com nomes, alguns familiares, outros estranhos. Entre elas, viu seu próprio nome. A clareira parecia pulsar, como se estivesse viva. De repente, as vozes cessaram. Um silêncio absoluto tomou conta do local. Lucas sentiu um peso sobre os ombros, como se alguém invisível o observasse. De um lado da clareira, uma pequena cabana com janelas quebradas. Ele entrou. Dentro,
Encontrou antigos diários e fotos em preto e branco, mostrando pessoas que desapareceram nas trilhas. Algumas pareciam felizes, outras em desespero total. Um dos diários estava aberto na página que falava sobre um ritual ancestral, capaz de ligar as trilhas ao mundo humano, abrindo portas entre realidades. Lucas percebeu que ele mesmo estava preso em um ciclo, e que a única saída era terminar o ritual. Lucas começou a preparar o ritual com os poucos objetos que encontrou na cabana: pedaços de madeira, pedras, tinta feita de carvão e sangue de animais. Enquanto ele desenhava símbolos no chão, a floresta ao redor começou a mudar. A neblina aumentou, tornando tudo branco, cegante. As árvores pareciam fechar-se em um círculo, criando uma prisão invisível. De repente, sombras começaram a emergir do solo, figuras humanas, espectrais, algumas com semblantes de paz, outras com expressões de agonia. Lucas ouviu seus nomes serem chamados, numa súplica silenciosa para que terminasse o ritual e os libertasse. Ele sabia que aquilo poderia ser uma armadilha, mas não havia outra escolha. Com a voz firme, ele começou a entoar as palavras escritas no diário, enquanto traçava os símbolos. A terra tremeu, e a clareira ganhou vida própria. Quando o último símbolo foi traçado, um vento cortante varreu a floresta. As figuras ao redor começaram a desaparecer, deixando um silêncio profundo e pesado. Lucas sentiu o peso cair dos ombros. O tempo voltou ao normal. O céu clareou. Ele acreditou que estava livre, mas ao olhar para o mapa, viu que uma nova trilha se formava. Não na floresta, mas dentro dele mesmo, no fundo da mente, um caminho escuro e sem fim. O ritual não havia acabado. Ele apenas começara. E, em algum lugar, uma voz sussurrou: a trilha não termina onde você acredita. Ela segue. Ela escolhe. Ela aprende. Lucas saiu da floresta, mas a trilha nunca o abandonou. Agora, ele era parte dela. E quem entrava, nunca mais saía de verdade. Um grupo de 5 amigos de longa data, Ana, Caio, Lucas, Fernanda e Diego, decidiu passar o fim de semana em uma região remota para se divertir e fugir da rotina. Durante uma conversa animada na noite anterior, Lucas compartilhou uma história que ouviu na internet sobre as trilhas fáceis, caminhos misteriosos que apareciam em lugares abandonados e que diziam ser uma armadilha para quem os explorasse. Curiosos e desafiados, decidiram encontrar uma dessas trilhas para gravar um vídeo para o canal de aventuras que tinham juntos. Encontraram a trilha número 32, em uma reserva pouco conhecida no interior de Minas Gerais. A placa era simples, mas desgastada: Trilha Fácil 32, Caminho da Verdade. Sem imaginar o que os esperava, começaram a caminhada ao amanhecer. Nos primeiros minutos, tudo parecia comum. A trilha era larga, o chão firme, e o céu azul iluminava o caminho. Mas logo começaram a notar mudanças sutis. A vegetação parecia observar, os sons da floresta diminuíam, e um silêncio incômodo se instalava. Ao longo do caminho, encontraram várias placas menores, com frases enigmáticas como: a verdade se revela apenas aos que têm coragem, olhe para dentro, não para fora, e nem todos os passos levam ao mesmo destino. Durante a caminhada, começaram a sentir que estavam se separando, mesmo caminhando juntos. O tempo parecia distorcido. Fernanda olhou para trás e viu Diego sumir na neblina sem fazer barulho. Chamaram por ele, mas não houve resposta. O grupo ficou assustado, mas seguiu adiante, tentando se manter unido, mesmo com a crescente sensação de que cada um estava vivendo uma experiência diferente dentro daquela floresta. Ana começou a ter visões estranhas, cenas de sua infância misturadas com imagens da trilha. Sentia que a floresta falava diretamente com ela, mostrando verdades que ela sempre tentou esconder, medos profundos e segredos guardados. Caio, por outro lado, viu sua vida refletida em árvores que cresciam e se curvavam como se fossem braços tentando abraçá-lo ou prendê-lo. Lucas tentava registrar tudo com a câmera, mas o aparelho frequentemente travava, e as imagens ficavam borradas ou se apagavam sozinhas. Fernanda, que havia sumido, reapareceu de repente, com os olhos vidrados e sem conseguir falar uma palavra sequer. O grupo percebeu que aquela trilha não era apenas um caminho físico, mas um teste pessoal, uma prova que revelava as fraquezas e medos de cada um. E que aqueles que não resistissem seriam engolidos pelo próprio medo.
A trilha começou a se fechar, tornando-se estreita e escura. As árvores se entrelaçavam, formando paredes naturais. O grupo teve que seguir um de cada vez, sem saber se o outro ainda o seguia. Lucas sentiu sua respiração falhar ao ouvir sussurros chamando seu nome, e sombras se movendo entre os galhos. Ana percebeu que o caminho mudava conforme seus pensamentos, como se a trilha respondesse às emoções de quem caminhava. Fernanda não conseguia falar, mas seus olhos expressavam desespero. Caio tentou ajudá-la, mas foi puxado para um lado por uma raiz viva, que o imobilizou por segundos antes de soltá-lo. O medo e a angústia aumentavam a cada passo. E, em meio à floresta, ouviram um som de risadas infantis, ecoando entre as árvores, como se uma plateia invisível assistisse ao sofrimento deles. Finalmente, chegaram a uma clareira onde uma enorme pedra negra estava no centro. Gravado nela, um símbolo antigo que combinava elementos de olhos, espirais e mãos entrelaçadas. No chão, 5 marcas, como se fossem pegadas feitas por mãos humanas. A pedra pulsava levemente, como se tivesse vida própria. Ana, sentindo uma coragem inesperada, tocou a pedra e foi invadida por uma enxurrada de imagens lembranças dos amigos, momentos felizes e tristes, além de um pressentimento terrível. Aquele era o ponto onde as escolhas seriam feitas. Eles teriam que deixar para trás algo importante para conseguir sair dali. De repente, a clareira ficou escura, e vozes sussurraram: "Deixe o que pesa. Deixe o que prende. E a trilha se abrirá para você." O grupo entendeu que não era apenas um teste físico, mas um desafio emocional, e que talvez nem todos saíssem vivos dali. Cada um teve que confrontar seus próprios fantasmas. Diego, que havia desaparecido antes, reapareceu na clareira, mas transformado como se fosse um reflexo sombrio, uma sombra dele mesmo. Ana sentiu que deveria abrir mão da culpa que carregava por um acidente no passado. Caio encarou seu medo mais profundo, o abandono. Lucas enfrentou o desespero por não conseguir salvar os amigos. Fernanda, finalmente, conseguiu falar um sussurro que parecia vir de muito longe e pediu para que os outros seguissem sem ela. Um a um, os amigos tomaram suas decisões. Quando a última sombra desapareceu, a trilha se abriu, revelando um caminho claro para a saída. Eles saíram da floresta ao amanhecer, marcados para sempre. A experiência os uniu e os separou ao mesmo tempo. E a trilha, ela já os esperava para o próximo grupo.